Eu acabei de sair aqui de uma reunião e aí eu pensei, vou logo gravar esse vídeo aqui pra vocês, pra eu não ficar enrolando e poder disponibilizar logo ele. Então fique aí, acompanha comigo até o final, que hoje vocês vão aprender sobre o Brasil na Primeira República. Fica proclamado provisoriamente a República Federativa do Brasil. As províncias do Brasil ficam constituindo os Estados Unidos do Brasil. Trecho da Proclamação da República. Para tudo, pensa comigo. Se para você ficou difícil, um pouquinho confuso aí de entender, imagina para os brasileiros daquela época. Eu vou agora aqui mostrar para você ter uma noção um pouco melhor de como que foi essa proclamação da República. Olá, senhor Deodoro, tudo bom? A gente vai fazer uma entrevista aqui bem rapidinha com o senhor, tá? O pessoal que tá em casa poder acompanhar e saber um pouquinho como é que tá aí a proclamação da República, como é que tá esse 15 de novembro, porque a gente já ficou sabendo que vocês proclamaram a República, é isso? Você pode dar esse spoiler pra gente? Não tem nada programado não, vai no improviso mesmo. Não tem nada programado, ok, no improviso. Mas assim, você já tem uma bandeira, um hino nacional, né? Um hino nacional? Fez bem você tocar nesse assunto. Nós vamos pegar a bandeira norte-americana e colocar para tocar La Marseillaise francesa. Certo. Então, assim, e o povo? Como é que tá o povo, né? O povo tá animado para participar? Povo? Que povo? Ah, tá. Então, a gente não estava pensando muito em incluir o povo não, mas o povo pode acompanhar as tropas enquanto estiverem marchando. E aí no final a gente paga uma rodada. Só acho que essa conta vai acabar sobrando pro comerciante. Oi, o que foi que você disse? Oi, não, que isso, disse nada não. Ó, parabéns pela proclamação da República, viu? Sucesso aí pra vocês, tá? E vivas! Viva o imperador! A república! Viva a república! Então, vamos voltar pro tempo presente, tá? Tchau. Ai, gente, assim, zoeiras à parte, mas de fato, essas cenas que vocês acabaram de ver, elas caracterizaram a implantação da República, a Primeira República no Brasil. Porque assim, quando a gente fala de república, é importante vocês terem bem claro, bem fixado aí na mente de vocês, que a república, ela não era um clamor popular. Na verdade, o povo, ele era muito mais simpático à monarquia. A república, ela é organizada e implantada por uma elite política intelectualizada. Tem uma frase muito famosa do Aristide Lobo que diz assim: "E o povo assistiu bestializado". Essa frase, ela denota bem essa distância entre povo e governo. E como eu falei para vocês, a república ela foi organizada por essa elite e essa elite teorizou bastante essa república antes de implantá-la. E nesse momento de estar teorizando essa república, pensava-se muito numa república, nos seus ideais, né, na virtude republicana, coisa pública, que é o significado da palavra república, né? Mas aí quando a república é implantada, ela não vai, sabe? Tipo assim, é a república que não foi. Como assim? Pensou, planejou e saiu outra coisa. A república ela é fundada numa sociedade profundamente desigual, marcada pelos interesses individuais. Os interesses individuais, eles vão se sobrepor ao interesse público. E assim, você vai ter uma elite sempre preocupada em usar o Estado para atingir os seus interesses. E a elite que estava ali sempre lutando, cada um eram diversos, você vai ter militares, você vai ter os fazendeiros, você vai ter profissionais liberais, enfim, essas pessoas que estavam ali, todas elas viam no Estado uma forma de atingir os seus interesses. Essa mentalidade estatista, ela é uma herança portuguesa que é reafirmada no Império e ela continua no Brasil republicano. E agora, gente, para vocês compreenderem melhor a República, a gente divide em dois momentos.
O primeiro momento, que é conhecido como República da Espada, então aí a gente tem lideranças militares. E o segundo momento, que é a República Oligárquica. Então eu quero que vocês prestem muita atenção nesse slide que eu vou projetar agora aqui para vocês. O primeiro presidente da República foi Deodoro da Fonseca, tendo como vice Floriano Peixoto. Não é essa foto aí não. Essa praça foi em homenagem a ele, mas é isso, essa daí, Floriano Peixoto. A administração deles foi marcada por uma grave crise financeira. E o Floriano Peixoto, por combater especuladores e banqueiros, ficou conhecido como guardião do Tesouro Nacional. Mas e o que esses especuladores e banqueiros estavam fazendo? Eu vou explicar para vocês. O primeiro ano da República ele foi marcado por uma febre de negócios e de especulação financeira, como consequência de fortes emissões e facilidade de crédito. Formaram-se muitas empresas, algumas reais, mas outras fantasiosas, né? A especulação cresceu muito, né? E assim o custo de vida subiu fortemente. Ou seja, a corrupção já caracterizava esse novo regime. Para completar, um ministro da Fazenda foi acusado de reproduzir o retrato de sua amante em uma nota do Tesouro como representação da República. Eu tô rindo porque, cara, é cada coisa que chega a ser piada. E a deterioração desse regime, ela pôde ser vista nas caricaturas da época. Então, como vocês viram, não foi a República dos Sonhos, né, que foi implantada. Eu quero aqui abrir um parêntese para a gente falar da primeira Constituição Republicana, a Constituição de 1889, que foi uma Constituição inspirada no modelo norte-americano. E dentre os vários pontos que essa Constituição prevê, eu quero destacar dois aqui para vocês. O primeiro, que foi a separação entre igreja e Estado, e aí vai permitir a liberdade de culto, né, diferentes crenças. E o segundo ponto, que é a respeito do voto. Essa Constituição vai dizer que quem pode votar são maiores de 21 anos alfabetizados. Então, assim, do que muito se estudou sobre essa Constituição, deduziu-se que ela reduziu o número de eleitores, porque um Brasil com uma população predominantemente analfabeta, e aí você reduz, né, exclui o analfabeto de poder votar, automaticamente reduz o número de eleitores. Mas não eram só os analfabetos que estavam excluídos desse processo. Mendigos, praças, né, pessoas militares de patentes menores. As mulheres também estavam excluídas. Falando sobre o voto, também há uma grande contradição. A gente está vendo que a Constituição está dizendo que analfabetos não podem votar. Mas uma característica do processo eleitoral do Brasil na Primeira República vai ser a fraude eleitoral. Analfabetos irão votar, mesmo não podendo. Até mortos irão votar. Para vocês verem como é que era. E como eu já estou falando desse assunto, a gente vai falar um pouquinho mais dessa segunda fase da República, que é a famosa República Oligárquica. Então eu quero que tu pegue aí, acompanha comigo, melhor dizendo, vou abrir aqui meu dicionário de conceitos históricos pra gente ler primeiramente o significado, o que é oligarquia, né? Então acompanha aí na tela comigo que eu vou aqui projetar para vocês. A palavra oligarquia indica, em primeiro lugar, uma forma de governo. O termo vem do grego e significa o governo de poucos. A palavra gradativamente ganhou conotação mais social e passou a designar também um grupo, uma elite detentora do poder político e econômico. Nesse período vai predominar um esquema político-eleitoral por meio do qual as elites oligárquicas vão exercer grande domínio. O presidente Campos Salles, que governou de 1898 até 1902, é quem vai topar esse esquema. Então se liga aí, presta atenção que eu vou explicar para vocês agora como que funcionava esse esquema. Havia um acordos mútuos, onde o presidente buscava apoio nos governadores e os governadores nos prefeitos. Os prefeitos geralmente eram indicados pelos coronéis ou eles eram os próprios coronéis. O presidente, ele queria uma boa bancada de apoio para as suas decisões. E em nível local, os governadores apoiavam os coronéis porque, por meio dos coronéis, eles iriam conseguir essa bancada. Afinal, os coronéis controlavam o voto em nível local. Dessa forma,
Os coronéis ajudavam a eleger deputados e senadores favoráveis ao presidente. E assim o presidente retribuía liberando verbas, dando apoio político às elites locais, primeiramente aos governadores, e os governadores dando essa mesma retribuição para esses prefeitos. E que tipo de retribuição era essa? Era a liberação de verbas para a construção de hospitais, igrejas, enfim, o que fosse de interesse na área de influência dos seus aliados. Esse esquema ele ficou conhecido como a política dos governadores. Agora eu quero falar um pouco sobre a figura do coronel. O coronel era um título dado aos grandes fazendeiros antes mesmo da República. Os coronéis eram chefes políticos locais. Eles coagiam os eleitores a votarem nos candidatos indicados por eles. Alguns usavam a intimidação, mas geralmente eles conseguiam o voto por troca de favores. Por exemplo, um par de sapato, remédio, um emprego, um dinheiro emprestado. E em troca desses favores, os eleitores votavam em seus candidatos. Era o famoso voto de cabresto. Vejam bem, em relação a coagir e até mesmo o uso da força relacionada ao voto, nem sempre, não era via de regra, tá? Até porque muitas pessoas estavam ali ligadas a esse coronel por laços de apadrinhamento. O coronel é o padrinho, tem a questão de são afilhados, é afilhado do coronel. O coronel representava o provedor direto das necessidades dessa pessoa. Então havia muitos casos que existia uma admiração por esse coronel, tá? Então é importante a gente ter esse entendimento aí quando se trata do voto. Agora a gente vai falar da famosa política do café com leite, que eu posso chamar até de política do café com café. E assim, melhor, gente, falando nisso, eu acho que eu vou fazer alguma coisa pro bebê e aí eu vou junto, eu vou explicando, eu vou acelerar a cena, tá? Prometo que não vai tomar o tempo de vocês, vai ser jogo rápido. Pera lá, gente, vamos lá. Vai ser até melhor para eu explicar esse assunto. Então, o que foi a famosa política do café? Deixa eu pegar aqui esse leite que tá aqui no seu vasinho aqui. Com leite. Qual foi a famosa política do café com leite? Durante muito tempo, São Paulo e Minas Gerais, durante muito tempo, houve um entendimento de que esses dois estados, eles dominavam o cenário político do Brasil, indicando os presidentes. Então, uma hora era São Paulo, outra era Minas. Uma hora era São Paulo, outra hora era Minas. Gente, o áudio tá vazado aqui, porque eu até esqueci de colocar. Pera lá que vai melhorar esse áudio. Tadã! Agora sim, agora melhorou. Então, por que esse nome café com leite? Porque São Paulo era o principal produtor de café e Minas Gerais com seus grandes pecuaristas. Então, produção de leite. Então havia esse entendimento. Mas já no tempo presente, alguns historiadores já apresentam outra forma de pensar. Eu vou compartilhar agora com vocês aqui o pensamento da historiadora Cláudia Viscardi, tá? E acompanhe comigo aí na tela o que ela fala sobre essa política do café com leite. Havia outros estados de acentuada importância no cenário político: Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Juntos ou separados, participaram ativamente de todas as sucessões presidenciais ocorridas no período. O poder de Minas, nesse período, é explicado não pela força econômica do gado de leite, mas pela sua projeção garantida pela bancada de 37 deputados, a maior do país. Então, vocês viram que outros estados também participavam desse jogo e que o poder mineiro ele se dava principalmente pela influência política e que a economia deles também era movida
né? Pelo café. Gente, e falando do café, em 1890, os grandes produtores de café estavam produzindo bem mais do que o mercado estrangeiro poderia comprar. Automaticamente, quando há uma grande oferta de produto no mercado, o que acontece com o preço? Cai, né? Despenca. Então o preço caiu bastante do café, fazendo com que esses fazendeiros tivessem o quê? Perdas, né? Então os fazendeiros vão se reunir, vão pressionar os presidentes dos estados, como assim era o termo na época, tá? Entenda como os governadores. Eles vão se reunir na cidade de Taubaté e vão fazer o famoso convênio de Taubaté. O que era isso? Os presidentes dos estados vão se comprometer em comprar todo o produto excedente, ou seja, tudo aquilo que não estava sendo vendido. Então percebo aí as elites reunindo-se para procurar, por meio do Estado, atender os seus interesses. E a gente vai falar também de outra economia. Eu já falei aqui de linhas gerais do café, mas tem também na Amazônia a economia da borracha. Mas para isso a gente vai voltar lá para a sala. Eu vou desligar tudo aqui, vou terminar de tomar e a gente conversa e finaliza essa aula, tá bom? Bora lá!